Olá, bom dia. Hoje eu dou início à gravação de todo o Evangelho no Lar que eu vou fazer, né? Eu comecei a fazer o Evangelho no Lar dia 31 de agosto, foi a primeira vez que eu comecei. E faço ele todas as quarta-feiras às 9h30. E eu tive a ideia de gravar essas aulas e depois subir no YouTube. Aulas não, né? Não é uma aula, é um Evangelho no Lar, onde eu estou buscando conhecer sobre o Espiritismo, né? Entender um pouco mais o porquê das coisas, né? Curioso, sou curioso e então sempre tive um pé na casa do Espiritismo, né? Então agora eu decidi gravar porque eu acho que é uma forma de eu aprender mais, né? E de ter algumas pessoas que também têm essa curiosidade. Então começa hoje o primeiro vídeo, tem a duração de 30 minutos. Eu vou fazer ele muito natural, como se eu estivesse fazendo do mesmo jeito aqui sempre, como se eu não estivesse sendo gravado, ok? Então vou dar início com a oração de prece de Caritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conheçam. Esperança, para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e finita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento, subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde possa refletir a vossa imagem. Meu Deus e meu Pai, que agora nesse momento eu possa refletir sobre estas palavras que irei ler sobre o Evangelho, que elas possam me dar entendimento e clarear o meu caminho, que eu possa delinear sobre estas palavras e aprender algo novo, que a espiritualidade possa me iluminar nesses momentos difíceis. Peço pelos meus familiares, por todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma em meu caminho. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que precisam, Senhor, encontrar um caminho de luz, de esperança, de amor. Senhor, cuida daqueles que sofrem por algum motivo, Pai, ou seja na alma, ou seja no físico ou no emocional. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles possam encontrar o amor. Alivia a dor daqueles que o sentem neste momento, Senhor. Ajuda aqueles que estão aflitos e perdidos, Senhor. E vamos dar início à leitura do Evangelho. A indulgência. Espíritas,
Queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-o, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado? Homens, quando será que julgueis os vossos próprios corações, os próprios vossos pensamentos e os vossos próprios atos? Homens, quando será que julgaires os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Sede indulgentes com as faltas alheias, qualquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as, assim, aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos
ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste, que é o que pedes ao Senhor. Quando implorais para vós o seu perdão, será unicamente ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria. É exato, mas tão pouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado. Embora esse mal fosse esquecido, pedindo-lhe que perdoe o vosso desvio. O que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes nele, e a força que necessitas para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais poderei juntar ao arrependimento a reparação. Que é o que pedes ao Senhor, quando implorais para vós o seu perdão, será unicamente o ouvido das vossas ofensas. Ouvido das vossas ofensas. Ouvido que vos deixaria do nada. Porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria. É exato, mas tão pouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado. Embora esse mal foi esquecido, pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios. O que lhe pedes é o favor de suas graças, para não rescindirdes neles. É a força que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, na quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor, fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e que ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segue esse modelo divino e caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Segue esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Com ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação.
João, bispo de Bordeaux, 1862. Caros amigos, sede severos convosco. Sede severos convosco. Indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observaram. Todos vós tendes maus pendores a vencer, desafios a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderdes galgar o cume da montanha do progresso. Porque então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos. Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que o incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Credes nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude é mérito, aos seus irmãos encarnados. É insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade e da modéstia é a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro e se esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Portanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Feliz dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esse iluminado está o caminho, ao longo do qual pode ler estas palavras, que lhe indicam o meio de chegarem ao terno da jornada. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres, e porque impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Vou repetir esse capítulo aqui. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes do que te conhece e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses iluminados está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, e porque impossível é amar realmente a Deus, sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outro, divulgar o mal de outro?
Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-los com moderação para um fim útil, e não como as mais das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outro deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito para resultar para eles? Uma vez que não sejam divulgadas, tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso de ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudica o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade. Na opinião geral, igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente ao contrário, quando, entendendo sobre o mal, um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Haverá casos em que convenha se desenvende o mal de outro? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se tornar a apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiro, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segunda circunstância, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que vierem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Aqui eu li a página 117, a indulgência, até a página 120. No próximo Evangelho no Lar, eu vou entrar no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo.
o Evangelho ele abre, né? Eu estou gostando muito de fazer o Evangelho no Lar, porque esclarece muitas coisas, né, que a gente não sabe. E eu acredito que, por mais que eu esteja só fisicamente, mas existe toda a parte invisível. Então, existem os espíritos superiores e os espíritos que estão aqui para terem a luz, né? Ainda fora isso, tenho aqui o Livro dos Espíritos, né, que eu estou estudando. Eu comecei agora em março o ESD, que é Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, que é uma vez por semana, aos sábados. É o estudo da doutrina mesmo. Então, eu acho que isso vai me ajudar a evoluir como pessoa, né? Porque, como que disse, a gente tem que corrigir os nossos defeitos. A gente tem muita coisa para ser melhorada, hábitos para ser mudados. E acho que a gente está aqui com um propósito da caridade, de poder ser uma pessoa melhor todo o tempo. E aqui fala, né, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Que não é fácil. Não é fácil. Nem mesmo na nossa família a gente tem esse amor, né? A gente não consegue nem amar um irmão nosso que nasceu do mesmo pai da minha mãe, ou de pais e mães diferentes, como for. Mas eu acho que a maior dificuldade está na nossa família, né? Posso falar pela minha, né? Foi um passado difícil, mas a gente está aqui para evoluir. E assim, demorei muito tempo para entender isso, mas graças a Deus estou tendo a oportunidade de estar fazendo por amor, né? Não estar fazendo pela dor, né? Que geralmente a gente busca pela dor. Então eu estou aqui pelo amor mesmo, de ser uma pessoa melhor, de conhecer o Evangelho a fundo, né? Não é só o Evangelho, né? Porque eu também leio a Bíblia, né? Ó, todo dia a Bíblia eu leio. E leio 30 minutos todos os dias da Bíblia. Então é uma coisa que está dentro de mim, que eu quero buscar mesmo esse conhecimento espiritual. Porque eu acho que o que a gente está vivendo aqui é só pra gente melhorar. Só pra gente melhorar. Porque existe muito mais coisas pela frente, além do que a gente conhece, né? Muito mais. Então é isso. O Evangelho no Lar. Aí tem a água, né? Que eu coloco aqui para fluidificar e depois tomar assim que acabar o Evangelho. Aí a gente pode pedir, né, por tudo que a gente necessita. E no final eu vou fazer a oração de São Francisco aqui e depois um Pai Nosso. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por me dar esta oportunidade de estar aqui, conhecendo
o que realmente nos faz um pouco melhor. Me ensina, Senhor, com essas palavras lidas hoje, que elas possam se tornar palavras vivas e que eu possa praticá-la no meu dia a dia. Me ajude, Senhor, a me tornar uma pessoa melhor e que eu possa fazer a caridade, meu Pai, para comigo e para com o próximo. Me ensina, Senhor. Me ensina, Pai, o amor. Em nome de Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Assim seja. E essa água fluidificada a gente toma e que ela se torna energia em nosso corpo. Assim seja. Até a próxima.